Olá, tudo bem? Seguindo nossa série de aulas do pensamento de unificação. Essa é uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo acerca do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Já temos aí uma série longa, várias aulas, aí já são mais de 50 aulas gravadas e disponíveis para você acompanhar. E aí temos aí o nosso canal, o canal do YouTube, é onde a gente tem compartilhado esse material, então eu sempre peço, vai lá, se inscreve no canal para que você sempre receba ali alertas quando a gente disponibiliza um novo conteúdo, um novo material. Também sempre peço, em cada vídeo que você também ali dê uma curtida, acompanhe essa série que certamente aí em breve a gente também já vai estar colocando ele, lançando também numa série de podcasts, Então esse é o plano, esse é o projeto para ajudar você. Mas, como eu sempre digo, é importante você também ter o livro. Então, aí eu já vou compartilhar com você, colocando aí na sua tela, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Está aí na sua tela, o site onde você vai encontrar esse livro é o www.unificacionista.com. Tem aí também na base da tela, o QR Code com o qual você vai acessar ali bem facilmente o site. E a minha dica é que você tenha o livro. Então vai ali na seção de literatura, no menu, você vai acessar literatura. Você pode, é claro, dentro do site a gente tem uma ferramenta bacana ali que permite você manusear o livro, folhear, dar zoom, enfim. Mas a minha sugestão, reiteradamente, tenho feito isso. Baixa o livro, tenha ele e acompanhe. Essas aulas são aulas facilitadoras, então eu não tenho trazido todo o conteúdo, mas o livro está lá à disposição, você vai fazer o download gratuitamente e aí estudar pela sua própria vontade, ali se debruçar sobre o livro e melhorar os conteúdos. A gente está trazendo aí as ideias que, como eu sempre menciono, na minha compreensão são as ideias principais, os temas que a gente vai abordando aula a aula aí dentro dos capítulos, E agora, especificamente, já para fazer uma pequena introdução dessa aula, nós vamos já iniciar um novo capítulo, como está aí também na base da sua tela, é epistemologia, à luz ou a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Esse conteúdo está disponível no livro e a gente vai fazer uma série de aulas aí acerca desse capítulo, mostrando e desenvolvendo aí vários conceitos. Primeiramente, vamos trazer nessa primeira aula aqui uma introdução, mostrando para você algumas ideias básicas sobre epistemologia, sobre o que é epistemologia, e aí na sequência, nas aulas que vamos seguir, a gente vai trazer também a própria visão do pensamento de unificação, ou seja, a epistemologia a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Beleza? Pronto para mais essa aula, para mais esse capítulo, para mais essa série aí agora com o tema epistemologia? Então é isso, pega aí o seu caderno, sua caneta, vamos fazer aquele método que a gente sempre faz, aí eu vou trazendo as ideias, vamos fazendo alguns comentários, acompanha com o livro e alguns grifos que eu trago aí são dicas, Esses grifos não estão no livro, sou eu que ao ler e ao estudar, ao pesquisar, a gente vai vendo ali que tem alguns pontos importantes que são relevantes e que certamente vão ajudar você também aí nas suas pesquisas posteriores a melhorar e aprimorar esses conteúdos. Beleza? Então vamos lá. Começando aí a nossa aula de hoje, o título Epistemologia. Então, basicamente, epistemologia é o campo da filosofia que busca resolver os vários problemas fundamentais sobre cognição. Ela é uma teoria de como o conhecimento correto de um objeto pode ser obtido. Basicamente, poderia ter grifado também essa última sentença aí que eu li, mas é uma ideia que já permite você compreender o que é a epistemologia, do que ela trata. Basicamente, sobre cognição, ou seja, o processo através do qual cada um de nós, seres humanos, podemos obter o conhecimento sobre o objeto, um determinado objeto, um objeto específico em observação. Seu objetivo é trazer à tona a origem, o método e o desenvolvimento desse processo que nós aqui definimos como cognição, que a gente vai estar estudando aí na sequência toda desse capítulo. A palavra epistemologia é a combinação das palavras gregas episteme, que significa conhecimento, e logia, que significa estudo. Então, basicamente, epistemologia, aí, de uma forma bem sucinta, é o estudo do conhecimento, ou do processo. A gente vai estar falando especificamente do conhecimento como uma coisa estanque, fechada, hermética, não. Mas, principalmente, mais aprofundadamente,
a partir da perspectiva do pensamento e unificação mais adiante, nas próximas aulas, como se dá esse processo. Vamos analisar hoje aí algumas ideias, né, as mais importantes, as mais aceitas, né, sobre epistemologia, e depois a gente vai conseguir, a partir daí, a partir de tudo que a gente já estudou também nas aulas anteriores, formular uma teoria a partir da perspectiva do pensamento e unificação sobre epistemologia. Então, a epistemologia já existia em filosofias antigas e medievais, mas somente no período moderno ela emergiu como um tema central em filosofia. O pensamento de unificação vê a epistemologia como parte do chamado para a restauração da natureza humana e do domínio da humanidade sobre todas as coisas. Epistemologia e ontologia vieram a formar esses dois ramos principais da filosofia. Eu dei um grifo, é bastante conteúdo num parágrafo único ali que a gente poderia passar o resto da aula falando só sobre esse aspecto aí, né? Mas vamos tentar fazer de uma forma resumida, depois vai ao livro e depois pesquisa melhor, tá bom? Não se exima dessa responsabilidade, tá? Então vamos lá. Então basicamente assim, ó, quando o pensamento de unificação fala sobre epistemologia, dá muita ênfase, uma importância bastante relevância ao tema epistemologia, exatamente porque o pensamento de unificação, tal qual a exposição do princípio divino, vê na epistemologia uma ferramenta muito importante, um instrumento, um processo muito importante para conseguirmos alcançar o objetivo que é a restauração da natureza humana. Aquele conteúdo que nós estudamos demoradamente lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. E também sobre o domínio da humanidade sobre todas as coisas, né? Então ali poderíamos já, por exemplo, mencionar sobre o capítulo Teoria da Educação, como por exemplo ali na terceira dimensão, no terceiro aspecto da teoria da unificação, da teoria da educação do pensamento de unificação, a gente fala sobre educação do domínio, ou educação para o domínio. Então é fundamental isso, né? A gente ter essa compreensão, porque para o exercício do domínio é preciso primeiro, né, ou a priori, a gente ter o conhecimento, saber com detalhes, com muitas minúcias, com muito detalhamento, o entendimento, a compreensão de cada objeto, de cada ser, de todas as coisas. Por isso, né, ele agora no finalzinho aí desse parágrafo aí, ele faz esse jogo aí com esses dois ramos da filosofia, o aspecto epistemologia e também o aspecto ontologia. Né? Só para lembrar, todo o 2º capítulo aí do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, teologia ou uma teoria do ser. Tá lembrado? Tem uma série de aulas lá, é fundamental. Agora nós vamos começar, né, não só nessa aula, mas nas próximas que virão aí, que a gente vai deixar estudando sobre epistemologia, a gente vai estar revisitando muitos dos temas, muitas das conceituações e detalhamentos que a gente fez ali, reflexões que a gente fez no estudo do livro, do capítulo Ontologia. Beleza? Vamos lá. Então, seguindo aí. Como já mencionado, o pensamento de unificação advoga o padrão que reivindica ser capaz de resolver de forma fundamental todos os problemas reais. Atualmente, o entusiasmo pelo estudo da epistemologia diminuiu e a atenção passou para a ciência médica. Contudo, a ciência médica não deu a solução completa para os problemas da epistemologia. E aí vamos fazer um parênteses só para você não se perder aí. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, basicamente, hoje, todo o processo de cognição está muito estudado, muito detalhado, mais pela ciência médica, mais por funções psicológicas, mais especificamente, ou da mente humana, né? Então, a gente precisa ponderar e analisar bem esse aspecto aí, né? Ela está um pouquinho abandonado no ramo da filosofia e mais detalhadamente aí aprofundada as suas análises e reflexões dentro da ciência médica propriamente. Indubitavelmente, a ciência médica tem, com certeza, contribuído para resolver os problemas da epistemologia, fornecendo uma base fisiológica para o processo da cognição. Eu grifei isso. É cola da prova? Sim, é dica para a prova. Por quê? Porque durante as próximas aulas, a gente vai revisitar essa afirmação ali, né? Que a ciência médica tem realmente feito importantes contribuições para o entendimento da epistemologia, mas o grifo é para você observar que
o foco, a atenção, o tema central sobre o qual se debruça a ciência médica no que diz respeito a analisar o processo da cognição, o processo do conhecimento, ele está todo embasado apenas no aspecto fisiológico, na função ou na base fisiológica. Vou aprofundar isso aqui agora? Claro que não, tá? É só a dica aí, anota, né? A gente vai voltar a isso, então já fica aí anotado no caderninho, para que quando a gente chegar nessa parte aí, a gente, lembra, pedir para anotar? Vamos voltar a esse tema aí. Contudo, ainda há problemas não resolvidos no trabalho da pesquisa médica com relação a esse processo de cognição. A epistemologia da unificação tem resolvido esses problemas, como também muitos outros tradicionais. Isso a gente vai demonstrar não nessa aula somente, mas certamente nas próximas aí, acerca desse capítulo epistemologia. Epistemologia está relacionada com o problema fundamental da ontologia, né? Já fizemos essa observação aí numa tela anterior, ou seja, o conflito entre idealismo e materialismo, né? Já falamos alguma coisa também aí, né, nas aulas anteriores. Cognição ou conhecimento está intimamente relacionada com as atividades práticas de uma pessoa. Olha o grifo, dica para a prova. Nós vamos ficar falando aqui só dos aspectos teóricos. Não, nós já falamos bastante teorias, já desenvolvemos vários aspectos aí sobre os atributos lá do primeiro capítulo, falando sobre o ser original, sobre a imagem original em Deus. Depois replicamos isso lá na ontologia, falando dos seres existentes. Aplicamos isso também na própria natureza humana original. Mas aí, dentro do estudo da epistemologia, você vai poder entender e observar de forma mais prática, né, esse processo, né? Não vai ser só tão teórico, né? Só para dar uma ilustrada. Quando a gente falou, por exemplo, lá na questão da razão-lei, né? Quando a gente fala, por exemplo, os aspectos ou faculdades do Sum-Sam interno, né? Intelecto, emoção e vontade, os aspectos ali do Rim-Sam interno, ideias, conceitos, leis e princípios, né, formando ali essa interação, ali, a formação de logos, o projeto, plano de novas coisas que vão ser produzidas. Mencionamos e revisitamos isso, por exemplo, no capítulo sobre teoria da arte, né, no processo de criação, depois apreciação, mas falando mais especificamente sobre o processo de prototipagem ou de criação de uma obra de arte, né, como a gente falou lá na teoria da arte. Mas, enfim, a gente vai transitar nessa parte ali falando mais prática, né, como atividades práticas na vida de um ser humano. Portanto, a menos que possamos estabelecer então uma visão correta sobre a epistemologia, a gente não vai conseguir resolver de forma efetiva esses problemas reais que nos propomos a resolver. Assim, segue que uma nova teoria de epistemologia, uma que possa realmente resolver esses problemas de todas as epistemologias tradicionais existentes, ela se torna necessária. Então, a fim de responder a esse chamado, a epistemologia da unificação é apresentada aqui, baseada no pensamento de unificação. E eu já vou reiterar, né? A gente vai fazer de forma sucinta, uma aula facilitadora, vou trazer algumas ideias, e aí com as dicas aí, os grifos, né, as ideias principais, depois você vai ao livro e aprofunde a sua compreensão, o seu entendimento. Beleza? Vamos lá. Começaremos então com um resumo aí das epistemologias tradicionais, identificando seus pontos fracos. E eu trouxe só algumas ideias, as ideias mais importantes de cada um dos autores que o livro menciona, tá? Depois vá ao livro. Então, apresentaremos a epistemologia da unificação na sequência, esclarecendo os seguintes pontos. Primeiro, a epistemologia da unificação é capaz de resolver os problemas que permanecem sem solução nas epistemologias tradicionais que a gente vai apresentar sucintamente aqui. E segundo, esta epistemologia é literalmente uma epistemologia da unificação, no sentido que ela tem a capacidade para unificar todas as epistemologias. A gente não vai contrapor, a gente não vai negar, não vamos abandonar, dizer para você abandona isso. Não. A gente já fez algumas referências sobre o método da unificação, né? Um capítulo mais adiante a gente vai falar sobre metodologia à luz do pensamento de unificação, mas o método basicamente é esse. A gente analisa, pondera, vê os pontos positivos, os pontos fortes, as ideias que são realmente reflexos da realidade,
vamos ver ali as coisas que pode estar com uma visão unilateral, parcial, muito limitada, e aí a gente vai fazer aí a proposição, por fim, da epistemologia à luz do pensamento de unificação. Eu tenho reiteradamente falado essa expressão, à luz do pensamento de unificação. Beleza? Então, também deve ser esclarecido, obviamente, né, que esta epistemologia que nós vamos estudar a partir desta aula específica foi sistematizada sob a instrução, orientação, mentoria do reverendo Dr. Sammy Amun, da mesma forma como foi feito em todas as demais sessões do livro, como eu já venho mencionando aí nas aulas todas que a gente já tem aí gravado, né? Então, estudos epistemológicos, aí começando a falar especificamente sobre epistemologias tradicionais. Então, estudos epistemológicos têm sido conduzidos desde tempos antigos. Entretanto, foi somente no período moderno que a epistemologia se tornou um tema central da filosofia. O filósofo, né, que startou isso, que explicou pela primeira vez a epistemologia de forma sistemática, foi John Locke, cujo ensaio referente ao entendimento humano se tornou conhecido como uma obra que marcou época, né? Então eu trouxe aí o título da sua obra, né? Anota, depois pode pesquisar, vai no Google, pede, né? Sempre tem aí alguns resumos, algumas sinopses aí. Se você não quiser ler todo o livro, né? Se quiser ler também, tudo bem, mas tem aí o conteúdo que você pode ver sinopses e a gente vai falar também de forma sucinta aqui, tá bom? As questões mais importantes com relação à cognição de um objeto têm sido aquelas sobre origem, sobre o objeto, o método de cognição, cada uma das quais tendo posições opostas, antagônicas e conflitantes, e por isso, né, talvez até por isso tenha se tornado um tema de segundo escalão ali, né, e o foco hoje, como a gente mencionou anteriormente, ficou todo ele para a ciência médica, né? Essas posições antagônicas, conflitantes, distoantes, né? Enfim. Então, em termos da origem da cognição, duas escolas de pensamento opostas surgiram e se desenvolveram, muito específicas e muito unilaterais. Basicamente, o empirismo, que afirmava que a cognição somente pode ser obtida através das sensações de uma pessoa, e o racionalismo, que, por outro lado, afirmava que cognição pode ser obtida somente através do pensamento de uma pessoa sobre ideias inatas na mente. Com relação ao objeto de cognição, duas visões entraram em oposição, né? O realismo, que afirmava que o objeto de cognição existia independentemente do ser humano, e o idealismo subjetivo, que afirmava que o objeto da cognição era meramente aquelas ideias ou representações presentes na mente do sujeito. Referente ao método da cognição, o método transcendental e o método dialético foram propostos. É um resumo, a gente não vai esgotar tudo isso nessa aula, obviamente, né? A gente vai lançar alguns pontos aí, falando inicialmente aí sobre a origem da cognição, e aí o aspecto aí sobre o objeto da cognição e o método da cognição. Já vamos deixar o nosso compromisso feito, vamos seguir falando sobre isso na próxima aula, para que essa também não fique muito extensa, né? Para que não sejam tantas informações, uma avalanche de informações, que seja difícil para você fazer a sua cognição, né? Então a gente vai fazer hoje particularmente, ou mais especificamente, essa análise aí das epistemologias tradicionais, especificamente falando sobre o objeto da cognição, tá bom? Então não se assuste, não, que a gente não vai derramar aqui um caminhão de informações para você, fica tranquilo. Então vamos lá, vamos falar então aí como a gente está se comprometendo, a origem da cognição. Essa aula de hoje a gente vai debruçar um pouquinho, tá? Sucintamente, algumas ideias para você conseguir se localizar aí. Então, basicamente, à luz do empirismo, o empirismo defende que todo conhecimento é obtido a partir da experiência, né? O experimento ali, né, o aspecto mais sensorial mesmo, ao passo que o racionalismo ele já vai reivindicar que a verdadeira cognição pode ser obtida através da operação da razão, né, independentemente da experiência. Aqui um parênteses, né, a gente não vai entrar nessa discussão agora, só para você se lembrar quando a gente esteve estudando lá no primeiro capítulo, imagem original, teoria da imagem original, quando a gente fala lá sobre o processo da racionalização, que
se dá basicamente em 3 etapas, né? A percepção, o entendimento e a racionalização. Essa é uma posição, essa é uma afirmação que o pensamento de unificação alega e defende, propõe. Né? A gente vai voltar a isso. Eu estou só abrindo esse parênteses aqui, né? Você certamente tem aí anotado no seu caderno quando a gente estudou lá, né? Então vai ter que folhear algumas aulas, porque foi lá no primeiro capítulo, mas é só ali vamos revisitar isso, né? Para você entender esse processo aí de racionalização à luz do pensamento e unificação, e depois a gente precisa comparar e ver se realmente o racionalismo aí nessa percepção de que as coisas são baseadas na operação da razão está em plena consonância com aquilo que a gente já discutiu lá no primeiro capítulo. Fechando aí o parênteses, durante os séculos 17 e 18, o empirismo foi advogado na Grã-Bretanha e o racionalismo estava sendo advogado na Europa continental. Seguindo, então vamos falar no primeiro personagem aí um pouco sucintamente, tá bom? Então o primeiro personagem é o Francis Bacon e ele estabeleceu uma base para o empirismo. Em sua renomada obra Novum Organum, ele considerava o aprendizado tradicional como sendo meramente uma série de palavras inúteis, vazias de conteúdo e que a cognição correta, a cognição verdadeira, ela só é obtida através da observação e experimentação, ok? É sucinto, eu não vou criar nenhuma tese, não vamos trazer toda a obra dele, não, é basicamente pegamos aí, pesquei ali algumas ideias para a gente colocar aqui para você entender como pensa, né, como é entendida à luz do empirismo, né, desse experimentalismo, vamos traduzir aí, né, o processo de cognição. Então, de acordo com ele, a fim de obter correta, verdadeira cognição, é preciso renúncia de preconceitos preconcebidos. Como preconceitos, ele listou 4 ídolos, né? E aí eu trouxe sucintamente. Não vou entrar nessa discussão, se você quiser, no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Isso é levado um pouquinho mais aprofundado, não tão aprofundado como é na própria obra, né, do Francis Bacon. Mas é só para você se informar. Então tem ali, né, eu trouxe a relação dos 4 ídolos, né, o ídolo da tribo, da caverna, do foro e do teatro, ok? Seguindo aí, vamos falar agora do John Locke, né? O John Locke sistematizou o empirismo em sua obra principal, como eu já botei ali numa tela anterior, um ensaio referente ao entendimento humano, e ele desenvolveu suas visões. Locke negou o que Descartes chamou ideias inatas e considerava a mente humana como sendo uma folha de papel em branco, né? Como eles chamam aí, tábula rasa. Todas as ideias que vêm à mente são desenhadas, né, escritas, registradas nesse papel em branco da mente, tal como uma pintura ou letras no papel em branco. Assim, todas as ideias vêm a partir da experiência. Entendeu? Sucintamente seria isso, né? Você vai lá, você experimenta, e aí sua mente ali é um papel em branco que você vai registrando essas informações. A sua cognição é isso, é experimentar e armazenar. Né? Como ele menciona aí, um papel branco, tábula rasa, você registrando imagens ou as sensações, enfim, né? A gente não vai dar tantos exemplos aqui, depois você faz os seus insights, as suas reflexões. Ideias vêm à mente a partir de 2 fontes. Uma fonte é a sensação e a outra é a reflexão. Para Locke, experiências através da sensação e da reflexão são as origens da cognição. Sensação se refere à capacidade de uma pessoa para perceber objetos externos através dos órgãos dos sentidos, por isso que eu já havia mencionado ali numa tela anterior sobre a experiência sensorial, né? Então é o sabor, é a cor, é o som, enfim, né? O tato ali, quente, frio, áspero, liso, enfim, né? São exemplificações, não vou me estender nisso aqui. As ideias de amarelo, branco, quente, frio, suave, áspero, amargo, doce, assim por diante, derivam a partir da sensação. Reflexão se refere à nossa percepção das operações de nossa mente, tais como pensamento, dúvida, crença, raciocínio e vontade. A gente já falou alguma coisa sobre isso, né? Já discutimos aí sobre o processo do pensamento, né? Usamos ali a estrutura dar e receber, base, 4 posições, as posições de centro, sujeito, objeto, resultado, né? Colocando centro como, tendo no centro o coração, o resultado ali, né? A união, colocando lá no centro
propósito tendo como resultado um novo ser, seja ele uma ideia, um objeto real, enfim, né? Lembra disso? Só a revisão, tá? Não vou voltar todos esses aspectos novamente. Estão gravadas essas aulas lá, a gente já passou por elas. Avançando, o George Berkeley, rejeitou a distinção de Locke entre qualidades primárias e qualidades secundárias. Aqui um parênteses, eu não abordei isso no livro Pensamento de Unificação. Ele faz aí alguns comentários sobre essas colocações do John Locke sobre, né, os aspectos ou qualidades primárias e secundárias que são criticadas pelo George Berkeley. Não vou entrar nessa discussão, só trouxe aí o trechinho para fazer essa demonstração que mesmo dentro da ideia do empirismo, desse experimentalismo, o aspecto das sensações e das experiências, ainda assim, autores são divergentes, né? Como é o caso do Berkeley em relação ao John Locke. Por exemplo, a distância parece existir de forma objetiva como extensão, ou seja, parece ser uma ideia das qualidades primárias. Entretanto, de acordo com Berkeley, esta é uma ideia subjetiva. Percebemos determinado objeto a partir de uma distância com nossos olhos, e então o abordamos e tocamos com as nossas mãos. Quando repetimos esse processo, determinada sensação visual nos conduz a esperar que esteja acompanhada por determinadas sensações táteis. Assim, surge a ideia de distância. Em outras palavras, não olhamos para a distância como a própria extensão. Ele defendia que ser é ser percebido, né? Berkeley negou a existência da substância de objetos materiais, mas ele não tinha nenhuma dúvida quanto à existência do espírito, como a substância que se percebe. Okay? É um trechinho aí que eu trouxe dele, mas a gente não vai aprofundar tanto o pensamento dele aqui na nossa discussão. Já agora falando sobre David Hume, desenvolveu o empirismo, né, na sua conclusão lógica, ele considerava o nosso conhecimento como sendo baseado em impressões e ideias. Uma impressão é uma representação direta baseada na sensação e reflexão, enquanto uma ideia é uma representação que aparece na mente da memória ou imaginação, depois que a impressão tenha desaparecido. Impressões e ideias compõem o que ele chamou de percepções. Vamos fazer aqui um parênteses. Dentro de tudo que a gente já falou sobre os aspectos Sun-San na imagem original e também, né, a gente se debruçou um pouquinho também sobre isso lá no 3º capítulo, falando sobre teoria da natureza humana original, falando sobre o aspecto Sun-San do ser humano. Sun-San interno, Ryun-San interno, né, intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios, essa interação e tal. Quando a gente observa essas colocações, eu particularmente, quando estava estudando sobre as proposições do David Hume, fiquei pensando assim, poxa, mas é muito superficial. Ele teve uma percepção, né, a percepção dele, né, a cognição dele sobre esse processo é muito superficial, ela não se aprofunda muito, ela não entra nesses detalhes todos como a gente aprofundou no estudo lá do Sun-San em Deus e também do Sun-San no ser humano, né? Enfim, o empirismo como Hume se transformou em ceticismo. Em relação à ideia de substancialidade, Hume, tal como Berkeley, duvidava da existência da substância em objetos materiais. Ele foi ainda mais longe ao duvidar da própria existência da substância espiritual, considerando-a nada mais do que um conjunto de percepções. Então percebe que é bastante superficial aí a colocação do Hume também, né? Mas enfim, são algumas ideias que a gente trouxe aí sobre o empirismo, alguns autores aí, os mais proeminentes, né? Mas ainda assim depois a gente vai observar, né, ao colocarmos a ideia da epistemologia à luz do pensamento de unificação, a perspectiva do pensamento de unificação, você vai poder compreender mais aprofundadamente essas críticas singelas que eu fiz, por exemplo, agora no caso do David Hume, falando ali da visão bastante superficial, né? Sem muito aprofundamento, que não dá muito claramente o entendimento de como se dá esse processo cognição, né? Mas, enfim, nesse momento a gente está falando sobre a origem, né, da cognição. A gente vai aprofundar isso na sequência. Então vamos aí começar o item 2 falando sobre o racionalismo. Também, de forma sucinta, alguns autores e as suas ideias também trouxe resumidamente, tá bom? Tem um pouquinho de tolerância aí, o livro está lá à disposição, depois vai lá e se debruce sobre ele. Então, em contraste com o empirismo, que se desenvolveu na Grã-Bretanha, o racionalismo se expandiu na Europa continental, representado por Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff e outros. O racionalismo defendia que não é através da experiência que podemos obter correta cognição, mas somente através de nosso pensamento.
cognição correta, cognição verdadeira, pode ser obtida somente através do raciocínio lógico dedutivo. Esta é a posição do racionalismo continental. Aí eu grifei, você vai anotar, é dica da prova, sim, mas pensa aqui comigo, tá? Nossa, mas é fantástico isso, né? Veja só que coisa incrível, né? Eles estão falando ali sobre o raciocínio lógico dedutivo. Uau! Né? Será que está bem alinhadinho aí com tudo aquilo que a gente já falou sobre o funcionamento do Sum-Sam, seja em Deus, seja na natureza humana original? Ou será que também são proposições bastante superficiais? Eu já estou dando dicas e respostas, mas não vou dar a resposta definitiva. Mas assim, a gente precisa entender realmente, olha, tem ali processo de raciocínio, mas a gente conceituou claramente posição, sujeito, objeto, o que é um Sum-Sam interno, ideias, conceitos, leis e princípios lá no Sum-Sam interno. A gente falou sobre isso, falamos sobre logos, planejamento, quantos exemplos, né, eu tentei trazer na construção dos argumentos aí para lhe ajudar na sua compreensão. Como é visto dentro do racionalismo o processo de raciocínio? O que é lógica? Nós temos um capítulo aí mais para frente, vamos concluir, obviamente, o capítulo Epistemologia nas aulas seguintes, mas nós temos um capítulo que trata especificamente sobre lógica. O que é lógica? O que eles compreendiam? O que os racionalistas tinham de entendimento, né, sobre lógica? Dedutivo, método dedutivo, aí é outra coisa, né? Temos um outro capítulo aí adiante também, metodologia, o processo dedutivo ou o método dedutivo. Eles tinham claramente essa compreensão. Como é que funciona isso daí? Ou é só suposições? Porque a frase que eu grifei ficou até bonita, né? Me permite, eu vou ler de novo. Ó. Cognição correta pode ser obtida somente através do raciocínio lógico dedutivo. Uau! A questão é, vamos abrir vários questionamentos. O que eles entendem por raciocínio? O que eles entendem por lógico? O que eles entendem por dedutivo, método dedutivo? Precisamos discutir um pouco melhor isso daí, não é? Ok? Concorda comigo? Então vamos lá, vamos seguindo aí nas aulas então. Vamos falar agora sobre Descartes. René Descartes é considerado como fundador do racionalismo. Ele começou por duvidar de tudo como método de obter verdadeiro conhecimento. Esta técnica tem sido chamada dúvida metódica. Descartes acreditava que nossas sensações podem nos enganar e por isso ele duvidava de tudo relacionado à sensação. Por que ele adotava tal método? Ele fazia isso a fim de obter a verdade genuína. Como resultado, ele compreendeu que há uma coisa que não pode ser duvidada: o fato que estou engajado no ato de duvidar. Assim, ele estabeleceu sua famosa proposição: penso, logo existo. Né? Famoso, todo mundo já deve ter lido alguma coisa de forma aprofundada. Se é a sua área, ok, você deve saber muito mais aprofundado do que o conteúdo que eu estou trazendo aqui nessa aula facilitadora e talvez até da forma como o próprio pensamento de unificação abordou lá da sua maneira mais sucinta. Né? Não, nós estamos replicando todo o estudo, todo o raciocínio, toda a proposição de René Descartes. Mas, enfim, né? Você já deve saber. Se você não sabe, pelo menos já deve ter ouvido falar, já leu alguma frase, já postou alguma coisa na sua rede social, já fez algum estudo, enfim, né? Escutou alguém falando na faculdade, né? Mas a gente vai aprofundar isso nas aulas seguintes. Vamos falar aí também de Baruch de Spinoza, né? Como Descartes, ele pensava que a verdade pode ser conhecida através de provas rigorosas e tentou desenvolver o raciocínio lógico, especificamente pela aplicação do método geométrico à filosofia. A premissa da filosofia do Spinoza era que toda verdade pode ser reconhecida através da razão. Isto é, quando uma pessoa percebe as coisas em seus aspectos eternos, né, através da razão e também ao perceber de forma total e intuitiva em seu relacionamento necessário com Deus, a verdadeira cognição pode ser obtida. Spinoza dividiu a cognição em 3 tipos: imaginação, conhecimento científico, que está no nível da razão, e o conhecimento intuitivo. Né? É uma classificação do Spinoza que a gente está falando aí. Entre esses 3, ele defendeu que se a imaginação não está adequadamente ordenada pela razão, ela se torna imperfeita.
ele pensava que a verdadeira cognição pode ser obtida através do conhecimento científico e do conhecimento intuitivo, né? O aspecto bem racional, né? Para Spinoza, conhecimento intuitivo não está separado da razão, mas ao invés está baseado, acoplado, em consonância, trabalhando em conjunto ali, né? Uma parceria, né? Eu tô tentando ajudar aí no raciocínio para você compreender o que o Spinoza falava sobre o método dele dentro da visão do racionalismo. Tá bom? Tá claro? E o Leibniz, Gottfried Wilhelm von Leibniz, colocava grande importância no método matemático e considerava que o ideal devia derivar toda proposição a partir de alguns princípios fundamentais. Ele classificou verdade em dois tipos. Primeiro, a verdade que pode ser alcançada de forma lógica através da razão, e segundo, a verdade que pode ser obtida através da experiência. Um parênteses aqui, ele já está fazendo meio que uma mescla, né, sobre o racionalismo e o empirismo, né, porque ele já colocou uma coisa que, pelo menos os outros autores que a gente mencionou ali, né, não deram muita ênfase. Agora tem que ver o que ele quer dizer com isso, né? Parece que ele está fazendo uma mescla do empirismo com o racionalismo. Será que é isso mesmo? Ele rotulou o primeiro como verdades eternas, ou verdades da razão, e o segundo como verdades de fato, ou verdades contingentes. Ele defendia que o que garante verdades da razão é o princípio de identidade e o princípio de contradição, e que o que garante verdades de fato é o princípio da razão suficiente, que diz que nada pode existir sem uma razão suficiente. A gente vai aprofundar e detalhar isso aqui? Não, o objetivo não é esse. Você pode, eu trouxe esses autores, trouxe algumas ideias, também não trouxe tudo que está no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, e também tudo que está no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação não é tudo sobre esses autores, sobre seus pensamentos. Então é claro que se você quiser realmente compreender, entender e aprofundar, né, vai ter que se debruçar sobre esses temas, né? Estou trazendo os nomes, estou trazendo aí as referências e depois você vai atrás. A gente está trazendo essas ideias para você perceber que o que norteou aí a busca de compreender a origem da cognição dentro da filosofia, ela acabou também sendo afetada por duas vertentes muito distintas que acabaram se distanciando ao longo do tempo, né? Uma mais sensorial, como a gente falou ali, sobre o empirismo, né? Mais a experiência, né? Os sentidos, né? Enquanto que o racionalismo ele já foca mais no aspecto do processo mental mesmo, né? Da razão, aspectos dedutivos, lógica, intuição, como a gente viu, e assim por diante, né? É só para ilustrar as ideias tradicionais, as epistemologias tradicionais existentes que deixaram esse tema, a epistemologia, enfraquecer no ramo da filosofia. E o pensamento e unificação vem exatamente para elucidar isso. E a gente vai fazer isso nas aulas seguintes, é claro, né? Beleza? Melhorou aí um pouquinho, né? Ajudou um pouquinho aí esse fechamento que eu fiz agora? Espero que sim, né? Então vamos lá. O Wolff, né, Christian Wolff, ele sistematizou ainda mais a posição racionalista. Contudo, no processo dessa sistematização do Wolff, o espírito original de Leibniz foi perdido ou distorcido. E assim, a parte principal da teoria de Leibniz está ausente nesse sistema de pensamento, ou nessa ideia racionalista do Christian Wolff. Especialmente a teoria de mônadas e a doutrina da harmonia pré-estabelecida foram distorcidas. Immanuel Kant pertencia à escola wolffiana no início, mas depois ele acabou criticando fortemente como representante de um dogmatismo racional. Então o Kant começou aí com a sua visão racionalista, né? Mas depois ele acabou fazendo uma crítica ao pensamento do próprio Christian Wolff e veio com a sua própria proposição aí que a gente vai falar na sequência. O Wolff defendia que o verdadeiro conhecimento é a verdade da razão, derivada de forma lógica de princípios fundamentais. Ele propôs que todas as verdades sejam estabelecidas somente na base dos princípios de identidade e contradição. Tá bom? Beleza? E aí o item B,
que a gente vai estudar na próxima aula, né? Já fazendo cena dos próximos capítulos, encerrando aqui essa aulinha, essa primeira introdução, aí dando um vislumbre de como vai ser o estudo desse capítulo sobre epistemologia a partir da perspectiva do pensamento e unificação. Na próxima aula a gente vai começar a estudar aí essência do objeto da cognição, ou objeto de cognição. Então aí nós vamos poder considerar a questão propriamente do objeto de cognição, aonde o realismo afirma que o objeto da cognição existe de forma objetiva, independentemente do sujeito, enquanto que o idealismo subjetivo afirma que o objeto da cognição não existe no mundo objetivo, mas existe somente como uma ideia dentro da consciência do sujeito. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Então, é isso, né? Espero que você tenha gostado dessa aula. Peço que depois você pegue o livro e leia essa primeira parte aí que a gente dedicou essa aulinha introdutória, começando o estudo do capítulo sobre epistemologia, e aí nós seguimos na sequência, né? Para a gente encerrar essa aulinha, eu já peço aí a sua curtida no vídeo, curte aí, né? Comente se quiser, faz um elogio, uma crítica, enfim, a gente está aqui pedindo que você realmente curta os vídeos. E aí nos vemos na próxima aula, então. Beleza? Então eu agradeço aí a sua atenção e nos vemos lá. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.